Passei uma semana inteira organizando tudo com o maior cuidado e dedicação. Não foi fácil. Eu fui atrás das melhores carnes, pensando no gosto de cada convidado. Escolhi com atenção as bebidas, tentando agradar todos os paladares, dos que preferem refrigerante aos que gostam de algo mais forte. Fiz orçamentos, negociei preços, aluguei mesas, cadeiras e até decorei o espaço com flores e luzes para deixar o ambiente bonito e acolhedor. Cada detalhe foi pensado com carinho, com o único objetivo de fazer daquele encontro um momento especial. Durante dias, fui dormir tarde e acordei cedo, tentando dar conta de tudo. Fiz listas, revisei os preparativos, me preocupei com o clima, com o horário dos convidados, com o som ambiente. Tudo para que quando chegasse o dia, nada desse errado. Eu queria ver todo mundo feliz, sorrindo, aproveitando, especialmente ele. Afinal, essa comemoração era também uma forma de dizer o quanto ele era importante para mim. Mas quando o grande dia chegou, quando tudo já estava pronto e eu esperava ao menos um reconhecimento, uma palavra de agradecimento ou um simples gesto de carinho, ele olhou em volta como se nada tivesse sido feito com esforço e soltou uma única frase, fria, seca, cheia de desdém, na frente de todo mundo. Foi como levar um balde de água gelada no meio da alma. Naquele momento percebi que por mais que você se doe, por mais que você tente fazer o melhor, algumas pessoas simplesmente não enxergam. Ou pior, escolhem não enxergar. E o que mais dói não é a falta de gratidão, é o desprezo disfarçado de indiferença. Desde então, aprendi que nem todo gesto bonito será valorizado, e que às vezes o silêncio machuca mais do que qualquer palavra dura. Mas também aprendi que meu esforço nunca será em vão, porque ele revela quem eu sou, e não quem o outro escolhe ser. Ela não fez nada, eu que resolvi tudo. Essa foi a frase que ele escolheu dizer, em voz alta, na frente de todo mundo, sem hesitar, sem pensar duas vezes. Naquele momento parecia que o tempo parou. Eu fiquei ali, imóvel, com um sorriso congelado no rosto tentando disfarçar o baque. Ninguém imaginava o quanto aquela frase simples, aparentemente inofensiva para quem apenas ouvia, tinha o poder de me desmontar por dentro. Porque eu sabia exatamente tudo o que eu fiz. Fui eu quem correu atrás de cada fornecedor, quem passou horas escolhendo os detalhes, quem fez listas e mais listas para não esquecer nada. Fui eu quem mandou mensagens, quem ligou, quem se estressou, quem perdeu o sono com medo de algo dar errado. Fui eu quem pensou no conforto de todos, quem escolheu os pratos pensando nos gostos da família dele, quem decorou o ambiente com carinho, mesmo sem ajuda, quem chegou antes de todo mundo, limpou o espaço, montou as mesas, testou o som, e ainda tive que sorrir, receber os convidados com simpatia, servi como se tudo tivesse acontecido com facilidade. E no final, depois de tanto esforço, ele se levantou como se fosse o herói da noite e disse: "Ela não fez nada, eu que resolvi tudo." Sem hesitar, sem remorso e pior, com um tom de superioridade, como se fosse engraçado, como se apagar minha dedicação fosse uma brincadeira aceitável. Naquele instante, não foi só a falta de reconhecimento que doeu. Foi a traição silenciosa de alguém que sabia de tudo o que eu fiz e, mesmo assim, escolheu me apagar. Como se meu esforço não tivesse valor, como se eu não tivesse importância. Eu continuei sorrindo, por fora, mas por dentro algo em mim se partiu. Não foi só sobre o evento, foi sobre tudo o que essa frase representava. Foi sobre todas as vezes em que me esforcei e fui ignorada, sobre todos os momentos em que coloquei o outro em primeiro lugar e fui tratada como se fosse invisível. A partir daquele dia, entendi que há pessoas que preferem brilhar sozinhas, mesmo que para isso precisem apagar a luz dos outros. Entendi que o amor verdadeiro não diminui, não desmerece, não humilha.
E entendi também que não devo mais me calar diante de atitudes assim. Porque o silêncio, por mais que evite discussões, também valida abusos. E eu não fui feita para ser cenário no palco de ninguém. Eu sou protagonista da minha própria história. E não aceito mais ser invisível onde tanto me entreguei. Ele disse aquelas palavras na frente de todos, naquele momento exato em que todos os olhares estavam voltados para nós. E foi como se eu simplesmente não existisse. Como se todo o esforço que coloquei, cada minuto dedicado, cada preocupação silenciosa, fosse algo tão insignificante que podia ser ignorado diante de tanta gente. Foi uma sensação estranha e dolorosa. Tá ali, no meio daquela multidão, cercada de pessoas, mas me senti completamente invisível. Como se meu valor tivesse sido retirado de mim na hora e eu me tornasse uma sombra que ninguém vê, uma presença que não importa. Enquanto ele falava, como se eu fosse alguém que não tinha contribuído em nada, não pude deixar de sentir um vazio se abrir dentro de mim. Aquela invisibilidade, aquela desconsideração pública, doeu mais do que qualquer palavra dura dita em particular, porque aconteceu na frente de todos, familiares, amigos, conhecidos, e deixou claro para cada um deles quem ele escolhia valorizar e quem ele preferia deixar de lado. E o pior é que, mesmo estando presente, mesmo tendo feito tudo com tanto amor e dedicação, eu não tinha voz naquele momento. Meu silêncio não era opção, era imposição. Era como se minha existência ali fosse um erro, um detalhe que poderia ser apagado sem que ninguém notasse. Essa humilhação pública, essa invisibilidade imposta, ficou marcada não só naquele instante, mas ecoou por dias dentro do meu coração, lembrando-me que nem sempre o que damos é reconhecido e que estar junto não significa necessariamente ser visto ou valorizado. Se eu não fiz nada, então isso aqui caiu do céu, né? Foi milagre, só pode. As carnes se cortaram sozinhas. As bebidas entraram nas caixas de gelo por vontade própria. As mesas se montaram magicamente enquanto eu assistia a tudo de camarote, fazendo absolutamente nada. A decoração surgiu do nada. As toalhas se estenderam sozinhas, os talheres se organizaram por telepatia, as flores, com certeza brotaram diretamente do chão, perfumando o ambiente por pura coincidência. A playlist que toca ao fundo, cuidadosamente pensada para agradar cada faixa etária presente, deve ter sido criada por um anjo DJ enviado por Deus. E o grupo do WhatsApp com os convidados deve ter sido gerado espontaneamente. Ninguém conferiu presença, ninguém lembrou do horário, ninguém organizou o transporte. Tudo caiu do céu, porque, segundo ele, eu não fiz nada. Essa frase curta, solta no meio de uma conversa, na frente de outras pessoas, com aquele tom de superioridade misturado com deboche, foi como um balde de água gelada. Como se em um segundo todo o meu esforço tivesse sido apagado, varrido da memória coletiva. O que ele não sabe, ou finge não saber, é que eu comecei a planejar tudo semanas antes, sozinha. Fiz listas, conferi preços, pesquisei opções, liguei para fornecedor, mudei planos, resolvi imprevistos e, mesmo com cansaço, mesmo com tudo nas minhas costas, continuei sorrindo. Porque eu queria que desse certo, queria que fosse especial. Mas parece que para algumas pessoas, esforço só conta se for belas. Se você fizer em silêncio, se não gritar aos quatro ventos o que está carregando, elas fingem que não viram. Se não tiver testemunha, para elas, não aconteceu. E aí, no meio da festa que eu mesma me matei para montar, ouço: ela não fez nada, eu que resolvi tudo. Dói. Não só pela mentira, mas pela intenção por trás dela. Porque não é só uma frase, é um recado disfarçado. Você não tem valor aqui. É como ser apagada em público, como ser tratada como alguém irrelevante,
que só está ali de enfeite. E é aí que você entende que o problema não é o reconhecimento, é o desrespeito. Não é sobre aplausos, é sobre não ser silenciada. É sobre ver o que você construiu sendo atribuído a outra pessoa, que ainda tem a coragem de te diminuir enquanto se engrandece. Mas, quer saber? Eu sei o que fiz e sei quem sou. Mesmo que ele tenha tentado me apagar na frente dos outros, a verdade mora nos detalhes que só quem faz sabe. Nos pés doloridos, nas mãos calejadas, nas noites mal dormidas, nas preocupações escondidas atrás de um sorriso. Não caiu do céu, caiu de mim. De cada parte minha que se doou para fazer o melhor. E se ele não enxerga? Tudo bem. Eu não preciso mais da aprovação de quem não tem a grandeza de reconhecer o esforço alheio. O que eu faço de coração não precisa de aplauso. Só não merece desprezo. Não gritei. Não chorei. Por fora, permaneci serena, mas por dentro, uma tempestade silenciosa me rasgava. Não era tristeza. Era algo mais profundo. Era decepção misturada com alívio, dor misturada com libertação. Ele esperava escândalo. Esperava ver minha voz tremer, minhas mãos suarem, minha reação desesperada, tentando defender o indefensável. Esperava que eu implorasse por atenção, por reconhecimento, por respeito. Mas não. Dessa vez, eu escolhi algo diferente. Eu escolhi a mim. Não baixei o nível, não devolvi com gritos o que recebi em desprezo. Não usei palavras afiadas para ferir como fui ferida. Não bati portas, não fiz cena, porque entendi que há lugares onde o silêncio fala mais alto e que há pessoas que não merecem nenhuma última palavra. Eu apenas olhei ao redor. Vi a bagunça, não da casa, mas da relação. Vi os pedaços de mim que deixei espalhados por tanto tempo, tentando sustentar o que já não se sustentava. Vi as vezes em que me calei para manter a paz, as vezes em que engoli o choro, as humilhações disfarçadas de brincadeira, os olhares frios, os gestos ausentes. E então, respirei fundo, levantei e, com a calma de quem já sofreu em silêncio por tempo demais, fui embora. Sem olhar para trás, sem precisar explicar nada, sem precisar provar que eu estava certa, porque naquele instante percebi que a minha maior vitória não seria vê-lo arrependido, mas sim sair dali inteira, sem me perder, sem me igualar. E foi exatamente isso que eu fiz. Saí com o que ele jamais teve, mesmo quando teve tudo. Dignidade. A dignidade de quem ama sem manipular, de quem cuida sem esperar plateia, de quem não diminui o outro para se sentir grande, de quem reconhece os próprios limites e entende que amor, quando machuca, deixa de ser amor e vira prisão. Saí de cabeça erguida, com os olhos marejados, sim, mas não por fraqueza, por libertação, porque às vezes a lágrima mais silenciosa é também a mais honesta, e a saída mais discreta é a mais poderosa. Eu fui embora.